Como começar a se organizar financeiramente? Esse é o tema da nossa aula agora, 8 horas. Eu combinei com vocês que iria estar aqui ao vivo, né, com vocês, para vocês aprenderem de fato como começar a se organizar financeiramente. Eu sei, gente, que esse é um tema que às vezes a gente pensa, nossa, todo mundo sabe, mas na verdade não. Não. Sabe por que que não? Hoje em dia, vocês viram a notícia que saiu recente que 80% das famílias brasileiras estão endividadas? Ou seja, de 10, 8 estão endividadas. Então, assim, é um número muito alarmante. Muito, muito mesmo, porque você tem noção de que 10, 8 está totalmente endividada? E assim, a gente fala de dívidas, né? Talvez você pense assim, não, Samara, eu não estou endividada porque eu não tenho empréstimo, eu não estou com meu nome sujo, eu não tenho meu nome no Serasa. Só que deixa eu te falar uma coisa, estar endividada não é somente isso, né? Não é somente você ter um nome sujo, pelo contrário, é você estar com a fatura aqui, é você estar com a corda no pescoço, ou seja, é você estar assim, no limite mesmo, sufocada financeiramente, entendeu? Então, isso daqui é um endividamento, né? As famílias brasileiras hoje estão praticamente 80% endividadas. Então, por isso, né, que é o tema da nossa live aqui hoje, como começar a se organizar financeiramente. Vou ser bem didática, porque eu quero de fato que você entenda e que você aprenda na prática como começar de fato. Então, assim, são coisas básicas, mas o básico, ele é essencial no nosso dia a dia, tá bom? Tomar só minha água aqui. Vocês, qualquer coisa, pode dizer aqui no chat aqui, tá? Conto com a comunicação de vocês aqui. Vocês podem mandar dúvida que eu vou estar respondendo. Aí eu engasguei. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, né? Tenham em mente é o quê? Para você começar a se organizar financeiramente, você precisa entender que hoje em dia muitas pessoas elas não têm a facilidade com os números, ou seja, elas confiam no gerente do banco para poder organizar a vida dela, né? Ela vai lá, fala, eu quero fazer um empréstimo, vê aí o que eu consigo de parcela, vê o que eu consigo de empréstimo. Então, essas atitudes fazem com que ela negligencie a própria vida financeira, né? Ela delega para outra pessoa ali que nem deveria ser, porque assim, gente, eu já trabalhei no banco, eu vou falar uma coisa para vocês. O gerente ele vai fazer aquilo que é do interesse dele e raramente ele vai fazer aquilo que é do seu interesse como pessoa mesmo de fato. Então, não confia em gerente de banco. E eu estava conversando com umas pessoas e elas me falaram o seguinte, Samara, eu tentei já mexer com planilha. Eu baixei uma planilha que tinha na internet, eu baixei, tentei me organizar, mas não está dando certo. Então, assim, às vezes as pessoas elas tentam baixar uma planilha e não funciona, entendeu? Porque ela não sabe primeiro entender as finanças e às vezes quando ela chega lá para baixar uma planilha, vai ser muito mais difícil, porque ela acha que é só jogar as informações lá de forma engessada. E isso, gente, faz com que você desanime no meio do caminho, tá? Eu fiz um esboçozinho aqui para a gente não estar esquecendo, né, as coisas que eu quero falar para vocês, mas eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: ganhar bem e ter patrimônio são duas coisas completamente diferentes, tá? Ganhar bem e ter patrimônio são diferentes porque uma não significa a outra. Vocês viram um caso que eu até postei uns vídeos esses 2 dias, postei um hoje, postei um antes de ontem, se eu não me engano, da desembargadora que ganha quase 100 mil reais e estava vivendo como se fosse escravidão, se caso cortasse os benefícios dela. Ou seja, o que ela fez ali, né? Ela ganha, gente, quase 100 mil por mês. Vocês estão entendendo o que é isso? Fora cartão de alimentação, fora plano de saúde, fora outros benefícios. E aí tá tendo um movimento para diminuir esses benefícios e tudo, e aí ela falou que se tiver esses cortes, eles não vão ter dinheiro para poder pagar o plano de saúde, para poder pagar uma consulta de médico, vão viver como se fosse escravo, né? Na época da escravidão.
E isso é um absurdo. Por que um absurdo, Samara? Uma pessoa ganhar 100 mil por mês e não ter um controle financeiro é algo assim extremamente alarmante. E o porquê que isso acontece, né, Samara? Me explique de fato por que está acontecendo isso, por que as pessoas antigamente conseguiam viver com 5 mil reais e hoje elas não conseguem viver. Com 30 mil reais, elas vivem mais apertado do que na época que era 5 mil. Porque as pessoas ela aumenta o seu padrão de vida conforme ela aumenta a sua renda. Ou seja, ela tá ganhando 5 mil aqui, aí ela gasta 5 mil. Ela passa a ganhar 7 mil, ela passa a gastar 7 mil. Ela passa a ganhar 20 mil, ela passa a gastar 20 mil. Ou seja, tudo que ela ganha, ela gasta. E isso vira um ciclo, né? Isso vira um hábito, assim, ó, que vai indo assim, a pessoa não consegue nem entender. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Como que eu cheguei nessa situação? Isso vai de forma automática. Aí, para você entender, as pessoas, elas deveriam fazer o quê? Se a pessoa vive bem por 5 mil e aumentou para 7, ela não vai aumentar o padrão de vida dela tudo de uma vez para 7. Ela pode aumentar, sim, um pouco, mas não tudo. Aquela diferença que ela não tinha, que agora ela recebe, ela poderia muito bem investir. Então, esse é o problema. Eu quero que vocês coloquem na mente de vocês. A primeira coisa, que ganhar bem não significa ter patrimônio. São duas coisas completamente diferentes que a gente tem que ter clareza nisso daqui, tá? E outra coisa, gente, desorganização financeira não é falta de dinheiro. Acabei de explicar aqui para vocês. Uma pessoa que ganha 100 mil reais, ela não está desorganizada porque ganha pouco. É outra coisa. Existe um padrão ali por detrás, existe ali uma questão de hábitos, de crenças, de ciclos que a pessoa precisa quebrar, tá? E agora eu vou falar para vocês o passo a passo para você começar a se organizar financeiramente. Se você não sabe, Samara, qual que é a primeira coisa que eu faço? Vou falar aqui agora para você depois sair dessa live aqui com papel e caneta na mão. Então, pegue um papel, pegue uma caneta para você anotar o que você precisa fazer para começar a se organizar financeiramente. O passo número 1, gente, eu quero que vocês entendam. Você tem que fazer um raio-x. Samara, o que é um raio-x? Raio-x da sua vida financeira. Ou seja, você precisa dividir, separar o que é despesas fixas, o que é despesa variável. Samara, você está falando um grego para mim. Vamos devagar? Beleza, vou explicar para vocês. Nas finanças, existem dois tipos de categorias de despesas: a fixa e a variável. Ou seja, a fixa é o quê? Água, energia, aluguel, prestação do carro, prestação da casa, alimentação, internet da sua casa que você usa. Ou seja, as despesas fixas são aquelas que muitas vezes não aumentam de valor de um mês para o outro. Ou seja, o seu aluguel não aumenta todo mês. Ou ele aumenta de 6 em 6 meses, de um ano, mas ele não é algo que aumenta. Tudo bem, a energia, ela aumenta um pouco, sim, mas ela é fixa. Você tem uma média do que é a sua energia. Então, coloque na ponta da caneta, na sua mente, calcule, some quanto que é as minhas despesas fixas hoje. Porque se eu parar de trabalhar hoje, quanto que eu tenho que pagar todo mês? O que não depende de você querer ou não. Ah, hoje eu tô com vontade de comer um lanche. Beleza, se você tiver com vontade, você come. Se você não tiver, se você tiver sem dinheiro, você também não vai comer. Mas, hoje eu tô com vontade de não pagar a energia. Você pode ficar sem pagar a energia? Não pode. Então, essa é a primeira coisa que você tem que pôr na sua mente. Despesas fixas são aquelas que você não tem opção de escolha. Você tem que pagar querendo ou não. Beleza, Samara, entendi. Então, você vai pegar e vai colocar na ponta da sua caneta. Somar quais são as suas despesas fixas. Aluguel, energia, água, telefone, prestação do carro, prestação da casa. Beleza. Samara, descobri que as minhas despesas fixas são aproximadamente 5 mil reais. Beleza. Aí, o seu salário é 15. Aí você vira e fala assim, Samara, eu ganho 15 mil. E se as minhas despesas fixas são 5, o que eu fiz com os outros 10? Os outros 10 são despesas variáveis. Ou seja,
tudo aquilo que depende da sua intenção de consumir ou não. Então, o que é as despesas variáveis? São coisas que é muito, né, voltada para o lazer, para consumo pessoal, para realização pessoal, para satisfação pessoal, ou seja, comida fora, restaurante, essas coisas que você sai, compras que você faz na internet, uma bolsa, um sapato, um procedimento que você faz no rosto. Ai, Samara, hoje eu fiz Botox. Beleza, Botox é uma despesa variável. Por que é despesa variável? Se você tivesse sem dinheiro, você não ia fazer. Mas como você tem, você foi lá e fez. Então, depende da sua intenção de gastar. Então tá, beleza, Samara. Fiz as minhas unhas. É despesa variável? Samara, eu comprei o meu telefone. Eu estava sem telefone, não importa, é despesa variável, tá? A intenção aqui não é a gente, vamos dizer, falar de forma ruim das despesas variáveis. Não, todo mundo tem despesa variável, é normal, toda casa tem que ter uma despesa variável. Você não vai ficar toda a sua vida sem comprar roupa, você não vai ficar toda a vida sem cortar um cabelo. Tem coisa que precisa, que é essencial, sim, beleza. Mas o problema é quando essas despesas variáveis ultrapassa o limite. Qual que é, né? Nesse exemplo que eu dei para vocês aqui. Uma despesa que a pessoa ganha 15 mil, as despesas fixas dela é 5 mil e os outros 10 ela gastou no mês conforme foi entrando, foi saindo, entendeu? Foi deixando dinheiro na conta e ela foi gastando. Então, você consegue entender agora o que é despesa variável? Às vezes as pessoas acham assim, meu Deus, eu estou gastando muito com cartão de crédito. O cartão de crédito é o meu vilão, é o meu inimigo. Não sei como que eu faço. Eu tenho que cancelar esse cartão. Só que a pessoa não entende que dentro do cartão ela passa alimentação, ela passa a fralda do bebê, ela passa uma coisa que ela comprou dentro de casa, o açougue, a roupinha na Shein, a roupinha, o objeto na Shopee. Ela passa tudo aquilo que é fixo, variável, essencial, não essencial, ela passa tudo no cartão e quando vem a fatura lá no cartão, 10 mil reais, ela endoida e fala que o cartão é o vilão. Não é. Você tem que entender o que foi que você passou dentro daquela fatura. Ou seja, depois que você entende, beleza, de fato, nossa, que de 10 mil reais, 4 mil foi com despesas que eu tinha que pagar. Eu tinha que comprar a carne do açougue, eu tinha que comprar a comida para pôr dentro de casa, senão os meus filhos não vão comer. Eu tinha que comprar o leite dos meninos. Ou seja, isso aqui é essencial. Mas o restante, você entendeu que é as despesas variáveis. Ou seja, muitas vezes as pessoas elas confundem isso, né? E ela acha que o cartão de crédito é o problema da vida financeira dela. Não é. Você precisa fazer esse raio-x aqui. Se hoje você quer começar a se organizar financeiramente, faça esse raio-x das suas despesas. Anote. Samara, eu não sei fazer isso. Gente, eu tenho um protocolo que chama Para Onde Foi o Meu Dinheiro? Ou seja, esse protocolo, você consegue descobrir, né, os gastos dos seus últimos 6 meses, o que foi que você gastou. Ou seja, você vai preencher nele lá tudinho e aí o protocolo vai te dizer, olha, você gastou com muito com despesa não essencial na categoria variável. Você gastou muito com alimentação, suas despesas fixas, aluguel, prestação, tá alta. Então, nesse protocolo, você consegue descobrir. Samara, como que eu faço para ter acesso a esse protocolo? No link da minha bio aqui do Instagram, você consegue ir lá, protocolo para onde foi o meu dinheiro, tá? Você consegue por apenas R$67, através desse protocolo, descobrir de fato o que aconteceu com o seu dinheiro, tá bom? Beleza, Samara, entendi. Fiz o raio-x das minhas despesas. Agora você já entendeu o que é despesa fixa, o que é despesa variável. Beleza. Ok, já fiz o primeiro passo. Qual que é o segundo passo, Samara? Como que eu faço para começar de fato? Já sei o que é as minhas despesas, agora eu preciso fazer o quê? Você precisa fazer um orçamento. Ou seja, sabe o que é um orçamento?
Você vai lá na loja e fala, moça, eu quero comprar essa calculadora. Estou pensando em comprar. Qual que é o preço dela? Ela virar vai falar bem assim para você. O preço dessa calculadora aqui é X valor. Ou seja, você tem noção de qual que é o valor que você precisa para você comprar essa calculadora. Então, isso é um orçamento. Você tem que sentar no final do mês, no dia 30 ali, mais ou menos, e você vai, agora que você já sabe o que é despesa fixa, o que é despesa variável, agora você vai virar e vai falar o quê? Eu vou estipular, né, dos 15 mil, que é o meu salário, quanto que eu vou gastar aqui, né? Vou pegar uma caneta aqui, vou gastar com alimentação. Baseado no que eu consumo, eu vou gastar 2 mil com alimentação. Quanto que eu vou gastar com açougue? X valor. Quanto que eu vou pagar de aluguel? Tal. Quanto que eu vou pagar de energia? Tal. Você soma tudo e aí você tem uma noção, você tem um orçamento do que é aquelas despesas. Você vira e fala assim, nossa, agora eu sei ali o que foi que aconteceu, já sei o que eu vou esperar desse mês. Porque a pior coisa que tem, gente, é você chegar no final do mês e não saber, né, como foi que aconteceu. Você entrou um mês com dinheiro e chegou no final do mês com a corda no pescoço. Você está perdida, né? Você está perdido financeiramente. Então, quando você faz um orçamento, você sabe se você vai chegar no final do mês com dinheiro, se você vai ter alguma sobra, se não vai ter, se vai faltar. Isso é um orçamento, tá? Esse daqui é a primeira coisa. E aí a pessoa vira e fala assim, Samara, eu gostaria de investir, mas nunca sobra. Nunca sobra meu dinheiro para mim poder investir. O que eu faço? Sabe por que não sobra? Porque existe uma cultura na nossa sociedade, né, que ela faz o quê? Ela recebe o salário, paga as despesas e o que sobrar no final do mês, ela investe. Do que sobrou no final do mês, ela vai pegar e vai guardar. E o que acontece? Nunca sobra. Por quê? Lembra das despesas variáveis que eu falei para vocês agora há pouco? Quando você tem dinheiro na conta, você vai gastando. Ah, eu tenho um dinheiro aqui, vou comprar essa blusinha que eu vi, achei bonita, gostei. Ah, eu tenho um dinheiro aqui, vou comprar esse açaí, esse sorvete, vou comer na rua. Nossa, é um aniversário da minha amiga, vou comprar um presentinho para ela. Ou seja, vai passando o mês e você vai gastando. O dinheiro está na conta. Então, por isso que você não consegue investir. Você recebeu o seu salário e aí você vira e fala, não, no final do mês, se eu ver que eu não usei tudo, eu invisto. Gente, é a pior coisa que você faz. A pior coisa que você faz é isso. Então, o que você tem que fazer primeiro? Caiu o seu salário, você fez o seu orçamento, você sabe quanto que é as suas despesas, você tem uma noção de como vai ser o mês, aí você pega e já tira o valor. Não, esse mês eu vou separar R$ 500 para mim poupar, para mim guardar. Você pega aqueles R$ 500 e já manda para o investimento. Já tira da sua frente. Imagine que é uma conta, é o seu eu do futuro. Você já tira ele. Não deixa ele ali para os seus olhos ver, porque senão você vai gastar. Então, a partir de hoje, quando você quiser começar a juntar o seu dinheiro para sua reserva de emergência ou para qualquer outro objetivo, não espere chegar no final do mês. Já tira logo e já manda já para aplicação. Tira dos seus olhos para você não ver, tá bom? Dando sequência aqui, o terceiro passo, né? Beleza, vou recapitular aqui, porque eu vi que chegou gente agora, né? Primeiro passo, gente, para você se organizar financeiramente, você tem que fazer um raio-x das suas despesas, você tem que descobrir seus gastos fixos e os seus gastos variáveis. Samara, qual que é o meu gasto fixo? É aquilo que você, querendo ou não, você tem que pagar no final do mês. Água, energia, aluguel, prestação do carro, prestação da casa. O que é as despesas variáveis? É tudo aquilo que não é fixo, ou seja, é a comida que você come lá fora, é a parcelinha da roupa, é uma blusinha da Shein que você compra, é um eletrodoméstico que você comprou para dentro de casa, ou seja, tudo aquilo que você só gastou porque você tinha dinheiro. Ou seja, as despesas fixas você teve que pagar ou senão você ficava sem energia. A despesa variável você gastou porque você tinha dinheiro e você tinha vontade de ir lá e gastar, tá? Então, você vai entender, vai fazer a divisão dessas despesas. Beleza, Samara, fiz o raio-x das minhas despesas. E agora? Você vai criar um orçamento baseado nas suas despesas fixas, na sua despesa variável. Samara,
Eu vi aqui que eu gosto de comer na rua. Eu posso deixar o valor separado? Pode. Não tem nenhum problema para você comprar aquela blusinha que você gosta, para comprar um presente. O problema é que você tem que ter uma noção, você tem que ter um orçamento, tem que chegar no começo do mês e saber como que vai ser o restante do mês. Então, beleza. Faz o orçamento, tá? De que é que vai ser o seu mês, se vai ser, vai faltar dinheiro, se não vai faltar, e quanto que você vai investir. Caiu o salário, já manda para o investimento. Já tira da sua frente. Esse aqui foi o primeiro e o segundo passo. Agora nós vamos para o terceiro passo, que é o quê? Gente, você tem que descobrir onde está o vazamento da sua vida financeira. Como assim, Samara, vazamento? Me responde uma coisa. Eu tenho certeza que você tem aí na fatura do seu cartão de crédito várias assinaturas que você nem lembra. Gente, até eu paguei 3 meses de assinatura da Livelo, porque eu falei, esse mês eu vou comprar uma coisinha, beleza, eu comprava, mas eu podia ter cancelado e assinado no outro mês, mas não, eu falei, deixei. Então, são coisas básicas. Agora, imagine a quantidade de pessoas que têm uma assinatura da Netflix, uma assinatura da Disney, uma assinatura de coisa de telefone que você compra, paga, depois apaga o aplicativo e nem lembra. E são pequenas coisinhas, sabe? Não é um valor exorbitante, tipo R$ 2.000. Não. É 50, 60, 80. Então, são coisas que você não usa, que você está pagando. Coisas que você nem tem intenção de comprar e você, vou comprar aqui. Isso aqui é vazamento. É quando a gente vira e fala assim para a pessoa, nossa, vamos começar a investir, vamos começar a se organizar financeiramente. Aí a pessoa vira e fala assim, Samara, eu não tenho dinheiro para investir. Meu dinheiro nunca sobra. Eu tô por aqui com a corda no pescoço. Por que que você tá com a corda no pescoço? Por causa dessas despesas. Se suas despesas, né, vamos supor que você ganhe 15 mil por mês, as suas despesas fixas é 5 mil, os outros 10 mil são o quê? Esses gastos, que muitas vezes não é necessário e muitas vezes você nem utiliza. Se você utiliza Netflix, beleza, continue pagando. Agora, o problema é que você tem a assinatura da Netflix, da Disney, da Amazon, um monte de assinatura, você não usa nada disso e só está gastando o seu dinheiro. Você já parou para olhar a sua conta e já viu quanto de taxa você paga? Já? Ou você, tipo assim, nem olha? Gente, vou falar uma coisa para vocês. De lá de dentro eu já vim. E eu vou falar. Tem gerente que coloca coisa na conta do cliente, tem coisas que acaba cobrando na conta do cliente que o cliente não sabe. Muitas vezes é uma capitalização, muitas vezes é um seguro de vida. Beleza, o seguro de vida é bom, sim, é útil você pagar, mas será que é um seguro bom? Você tinha que ter noção de que é a pólice, se é boa, se não é boa. Aí você deixa lá essas cobranças na sua conta e você nem usa. Então, você tem que saber exatamente o que é cobrado na sua conta. Entendeu? Tem muita taxa de cartão. Vamos supor, você tem 3 cartões de crédito. 2 você até que usa. E um você nem usa. E tá lá cobrando a tarifa de anuidade R$ 70. Aí é 70 da anuidade do cartão, 50 da Netflix, mais 80 de uma outra coisinha que você assinou. É quando você soma, dá R$ 500 no mês. R$ 500. Ou seja, você gastou um valor que no ano dá R$ 6.000. R$ 6.000 que você poderia muito bem estar investindo. Então, terminou nossa live aqui, você vai pegar, entrar no aplicativo do seu banco e vai olhar se está cobrando tarifa, se não está cobrando, o que é que está acontecendo lá, tá? Veja a fatura do seu cartão de crédito. Tá pagando anuidade? Estou pagando anuidade. Então, liga lá, tenta negociar. Você tem esse poder de negociar, você pode sim negociar com isso. Olha se está cobrando assinatura da Netflix, se está cobrando assinatura que você não usa. Eu estou falando isso, tá? Então, veja onde é que está o ralo. Essas cobrancinhas besta que você fica pagando e no final do mês dá um valor absurdo. Esse valor, você poderia muito bem estar investindo para uma próxima viagem, você poderia muito bem estar investindo para comprar uma coisa. Então, por isso que você está sem dinheiro no final do mês, tá? Beleza, Samara, entendi o terceiro passo. Agora, qual que é o quarto passo? Montar a sua reserva de emergência.
Isso mesmo. Ai, Samara, esse negócio de reserva de emergência, assim, é complicado. O que que é complicado? Me diz, por que que é complicado para você uma reserva de emergência? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por quê que muitas vezes as pessoas, elas... Deixa eu beber minha água aqui. Elas pensam isso porque, assim, elas acham, elas têm agonia, elas não dão conta de deixar o dinheiro teoricamente parado, né? Porque não vai estar parado, vai estar numa aplicação rendendo, desde que não seja poupança nem parado na conta corrente, né? Vamos supor, tá no CDB ali rendendo, e aí a pessoa vira e fala assim: ah, esse dinheiro aqui eu podia estar fazendo dinheiro com esse dinheiro. Não, Nanina, não. A reserva de emergência, gente, ela foi feita para você usar em caso de emergência. Ou seja, quando você bateu o carro, quando você ficou doente, o seu filho ficou doente, você precisou de última hora, o cachorro ficou doente. Gente, meu cachorro aqui, teve uma vez que eles ficaram doentes, foi R$ 1.000 de uma lapada, com veterinário, remédio, cirurgia. Se a gente não tem um valor ali guardado, você entra em quê? Em dívida. Aí aonde que você vai lá, ó, no banco, ó, pedir um empréstimo. E o que que o gerente do banco vai fazer com você? Porque você tá precisando, vai fazer isso bem daí você. Aí vai colocar um título de capitalização, vai colocar um seguro de vida, vai colocar um residencial. Porque você está precisando, não é eu que estou precisando, não é o gerente que está precisando. Quem está precisando fazer um empréstimo aqui é quem? É você. Então, por isso que você tem que ter um dinheiro guardado para esse tipo de emergência. Porque muitas vezes, quando você vai lá no banco, não aprova o empréstimo. Aí é onde as pessoas vão em agiota, ou às vezes a pessoa tem que vender um bem mais barato. Eu tô falando sério, gente. Vocês sabem disso. Eu vim de lá de dentro, eu cansei de atender, né, pessoas, principalmente aposentados. Meu Deus do céu, eu ficava muito triste, sabe? Porque os aposentados, eles viravam e falavam assim: ah, eu tenho essa margem aqui do meu empréstimo para eu poder fazer caso aconteça uma emergência. Eu sei que a pessoa que é aposentada, ela não tem muito ali o que fazer, né? Porque o salário mínimo mal paga os remédios. Isso eu tenho consciência. Só que você aqui não ganha um salário mínimo. Você ganha muito mais do que um salário mínimo. Então, por que que você não consegue juntar um dinheiro para sua reserva de emergência? Por que que você não consegue abrir mão de muitos gastos que você às vezes não tem necessidade para montar uma reserva de emergência? Então, a reserva de emergência é justamente para isso. Não tenha ambição ao ponto de virar e falar assim: não, com esse dinheiro aqui, eu conheço gente que faz isso. Esses 30 mil que eu tenho aqui, eu consigo fazer 60. Mas e na hora que a mulher fica doente, o filho fica doente, faz o quê? Não tem o dinheiro, né? Então, assim, tem que sim deixar numa aplicação segura, numa aplicação que não tem risco e disponível a qualquer hora, domingo de madrugada, final de semana, é justamente para isso a reserva de emergência. Beleza, Samara, entendi então que eu tenho que ter uma reserva de emergência. Qual que é o valor dessa minha reserva? Lembra que eu falei para vocês do raio-x lá do começo, que você tinha que fazer um raio-x e descobrir, né, descobrir o valor das suas despesas fixas? Ou seja, você, querendo ou não, você vai ter que pagar a prestação da casa, o aluguel ou a parcela da casa, pagar a energia. Então, você descobriu, né, no nosso exemplo, que as suas despesas fixas é o quê? R$ 5.000. Então, dependendo do tipo de emprego que você tem, vamos supor, né? Vamos supor que eu estou falando aqui com uma pessoa que é concursada. Ela vai ter o salário dela todo mês garantido. Concursado, aposentado, ela vai ter o dinheiro dela todo mês garantido. Ou seja, você pode fazer uma reserva de emergência de 3 meses. Por quê? Você não vai ter risco de ser demitida. Agora, vamos supor que eu esteja falando com uma pessoa que é CLT. O que é CLT? Ela tem um chefe. Se o chefe quiser dar uma rabiscada lá, demite ela, essa pessoa, né? Aí o que que ela tem que fazer? Ela tem que fazer uma reserva de emergência de 6 meses, o custo de vida dela, ou seja, as despesas fixas que a gente fez agora em um cálculo, tá? Então, se a pessoa ela é
SLT, ela não tem uma garantia ali de trabalho, é 6 meses. Agora, se você é autônomo, profissional liberal, se você é dentista, advogado, tipo assim, você só ganha se você trabalhar, aí você tem que ter uma reserva maior. Ou seja, porque já pensou se você fica doente? Quem vai pôr renda dentro de casa? Quem vai pôr a comida para os seus filhos comer? Era você. Então você tem que ter uma reserva maior, porque você não tem uma segurança, você não tem um seguro-desemprego, você não tem um acerto ali, você não tem um FGTS. Então você tem que ter uma reserva muito maior, de no mínimo 6 meses a 12 meses. Ai, Samara, 12 meses de 5 mil dá 60 mil. Exatamente. Já pensou se você fica aí 7 meses sem trabalhar? Ficou doente, machucou, teve um problema de coluna ou algo do tipo? Então, a gente está trabalhando aqui, gente, isso daqui é para você não precisar recorrer ao empréstimo, para você não ter que vender o seu carro de última hora, para você não ter que abrir mão das suas coisas. Eu sei que é básico e que às vezes você fala assim, ah, mas eu não vou aguentar ver meu dinheiro parado ali, né? Lembrando que não está parado, está no CDB, rendendo ali 100% do CDI. Então, você precisa ter essa noção de que você tem que ter ali o dinheiro justamente para isso, para essas emergências. Porque o pior, gente, sempre pode acontecer. Você pode bater o carro, pode acontecer um cano dentro de casa estourou, tem que chamar o pedreiro, tem que fazer um monte de coisa. Então a gente está sujeito a esses tipos de situações. E tendo um dinheiro guardado para isso, você não vai se apertar, você não vai ficar ali com a corda no pescoço, você não vai ficar numa situação de saia justa, tá? Então, o que que a gente falou aqui? Resumindo, então, a gente falou como você começar a se organizar financeiramente. Samara, recapitula aí para mim. Primeiro, faça um raio-x das suas despesas. Segundo, defina um orçamento, ou seja, quanto que você tem que gastar. Terceiro, identifique os vazamentos, ou seja, identifique aquilo que não é essencial, aquilo que está comendo seu salário pelas beiradas, o seu dinheiro. E quarto, monte uma reserva de emergência. Gente, se você fizer essas 4 coisas, vocês vão estar, ó, muito à frente das pessoas hoje em dia. Porque as pessoas, elas não têm uma reserva, elas não sabem quanto que é a despesa dela, elas só gastam conforme tem dinheiro. Se tem dinheiro, eu tô gastando. Então, por isso que muitas pessoas antigamente viviam com 5 mil e hoje ganha 30 mil e vive pior do que quando vivia com 5. Por quê? Aumentou o padrão de vida, aumentou o custo de vida, mudou para uma casa melhor, um apartamento melhor. Aí o que que aconteceu? Ela teve que arcar com as despesas fixas muito alta. Então aqui a diferença está em que aumentou o padrão de vida, entendeu? E quando a pessoa ela aumenta o padrão de vida, é muito difícil voltar. Não é que seja difícil, é dolorido. Dolorido no ego. As pessoas elas não querem dar um passo atrás. Se caso tem alguém aqui, né, que vamos supor, você não tinha como e você foi lá e fez um compromisso que não estava de fato de acordo com a sua realidade. Gente, para você ir lá e regredir, você fica mal, você fica triste, mas se for necessário para sua saúde financeira, é muito melhor. Do que adianta você ter um carrão, aquela coisa toda, e você não dormir em paz. Você deita sua cabeça no travesseiro e você não consegue dormir. Por que que muitos médicos, né, eles se formam e já começa a ganhar 15 a 30 mil reais e pá, vai lá, compra uma BMW parcelada, financiada, financia um apartamento caríssimo, já compra uma passagem para fora do Brasil, uma passagem internacional, já compra tudo do caro. A pessoa ela mal começou a trabalhar, ela já está se endividando, entendeu? Então não caiam nessa cilada. Eu vou falar, né, de forma que semana que vem eu quero até que vocês saibam que toda quinta-feira vai ter live aqui às 8 horas da noite.
Então, cada live a gente vai falar de um tema, porque eu sei que eu trouxe aqui 4 passo a passo e eu quero detalhar esses passo a passo bem mais nos próximos dias, nas próximas lives. Então, vai ter live que a gente vai falar melhor só sobre o raio-x, vai ter live que a gente vai falar melhor só sobre os vazamentos, vai ter live que eu vou falar só sobre a reserva de emergência. Então, eu quero trazer mais conteúdos aqui para vocês. Vocês podem responder aqui, vem aqui, ó, em comentar e trazer a dúvida, Samara, isso, Samara, aquilo, eu venho, comento aqui, converso com vocês. Então, toda quinta-feira eu quero trazer esse tipo de conteúdo, esse tipo de combinado aqui com vocês, tá? Então, de forma resumida, é isso, gente. Falei aqui os passo a passos. Essa live vai ficar gravada. Você que chegou já no final, você vai lá no meu perfil em live e você pode pegar e assistir novamente, tá? Pode deixar sua dúvida lá. Samara, eu me interessei pelo protocolo. Como que eu faço? No link da minha bio tem lá protocolo para onde foi meu dinheiro. Apenas R$ 67 você consegue identificar o que aconteceu com o seu dinheiro nos últimos 6 meses. Samara, eu quero um acompanhamento de perto. Eu preciso de algo mais personalizado, enfim. Eu posso fazer com você uma sessão estratégica para identificar como que está a sua vida, para ver se eu consigo te ajudar, para ver se você faz o tipo de pessoas que eu atendo. Então, você pode me mandar um direct que eu te mando mensagem, a gente marca e conversa. Tá bom? Ó, beijos, tchau e agradeço a presença de cada um que estava aqui, tá bom?